Vocês estão sabendo que Luana Piovani quebrou as duas pernas da Maria Alice, filha da Virgínia, deu um soco na boca da Maria Flor e quebrou dois dentes do José Leonardo. Fica aqui que você vai entender essa história agora. Obviamente que eu tô sendo irônico, mas a Luana Piovani aparentemente espraguejou os filhos da Virgínia. Mas esse caso delas já é antigo. A Luana Piovani já mete o pau na Virgínia há muito tempo. Vamos ver isso na linha cronológica certinho, porque eu trago pra vocês aqui, ó, mastigadinho. Então vocês têm que valorizar o trabalho do youtuber iniciante. Mas o Vini Júnior, desde que ele começou a vender aposta, né? Ela já foi 3 vezes para Madrid ficar com ele, sendo mãe de 3 crianças pequenas. Vocês não têm noção do que mulher consegue dar conta de fazer. Gente, daí ele trai mais do mesmo. E daí ele escreve um pedido de desculpa, fofo. E eu fiquei chocada com esse enredo mais do mesmo, tantas vezes. Eu fiquei muito chocado com tudo. Fiquei Acho que impressionante que a Luana Piovani é a nova Felipe Neto. Ela tem que dar opinião sobre tudo na internet. Eu aqui falando sou uma pessoa que também dou opinião sobre tudo na internet, mas eu tô tentando ganhar a vida com isso. Ela aparentemente não ganha a vida com isso, ela vai só por diversão, só porque ela quer colocar fogo no parquinho, ela começa a falar da vida dos outros assim, a bel prazer. muito chocada dela ter separado, dela tá com o Vini Júnior, dele tá com ela, mas é tudo mais do mesmo. Das 8 horas que ela dorme, ela deve ter ido pra Madrid nessas 8 horas que ela dorme. Eu tava parada ainda naquela possível separação da Virgínia com o Zé Felipe por causa do negócio da divisão de bens. Que porque eles tinham comunhão de bens, eles iam se separar para não pegar a multa dela do negócio da Beth no dinheiro dele. Essas falcatruas que o pessoal faz, né? Falando em falcatrua, meu Deus, mais do mesmo. E bom que ela tá antenada em tudo, né? Todas as fofocas ela está por dentro. Ela deve seguir todos os perfis de fofoca que tem no Instagram. E aí o Léo Dias, obviamente, foi perguntar pra Virgínia o que ela acha da Luana Piovani. E a Virgínia vai falar aqui agora. Luana Piovani, ela não gosta de você, né? Acho que não. Você fez alguma coisa com Tradição. Luana Piovani, ela não gosta de você, né? Acho que não. Você fez alguma coisa contra ela? Pintada com ele, eu ainda gosto dela, tá? Gente, pausa pra falar aqui. Maquiagem belíssima da Virgínia. Olha a pele. Será que ela usou o Whey Pink? Pele perfeita, um pêssego. O olho lindo. A falta não tem que você segue ela. Eu não sigo ela, mas eu amo os memes dela. Ah, é? Sei que Figurinha, eu gosto. mas ela gosta. Ela acaba comigo. Mas eu gosto dela. É isso, meu saber. Parece a Virgínia do povo, gente. Ela é um coração. Isso é um coração gigante que vocês não conhecem. Entendeu? As pessoas podem, ó, bater nela, acabar com ela, acabar com a raça dela, que ela continua gostando da pessoa. Porque isso é o quê? É um coração de uma pessoa, um coração sincero, um coração que não vê maldade nas coisas, né? A gente nunca manda os sentimentos, eu gosto dela. Ela falou numa palestra lá no Rio de Janeiro que ela acha que você poderia usar o poder que você tem na internet e de alcance nos seus vídeos para falar de temas mais importantes para a sociedade. Claro. Mas é, assim, eu concordo com ela, claro, óbvio, cada um tem sua opinião. Mas eu acho que esses temas eu já vivo ele. Eu acho que eu Mulher. não gosto de estar entrando muito assim, porque eu tenho medo das pessoas começarem a jogar isso contra mim. Mulher? Ai, está militando, ai, que não sei o quê. E vir para esse lado. Mas todas essas pautas, eu vivo elas. Mulher, você é branca, você é mãe de família, você é rica. Que pauta que você vive? Ela falando, ai, tenho medo das pessoas virarem isso contra mim. E todas as suas polêmicas, você não tem medo das pessoas falarem sobre isso, não? A polêmica de que tem mofo no armazém da sua marca, as polêmicas do carnaval, que você cavucou aquelas polêmicas, você amou aquelas polêmicas, as polêmicas que tem todas em volta da sua imagem. Isso não tem problema as pessoas falarem sobre, né? Agora, se você começar a usar suas redes sociais pra fazer alguma coisa que presta, aí a reação das pessoas te importa, né? Interessante ver como é dois pesos, duas medidas. Eu respeito elas. Eu admiro cada pessoa. Eu olho uma mulher, eu exalto ela na proporção máxima.
A pauta racista, meu namorado é preso. Dos mesmos criadores de Tenho nada contra gays, tenho até amigos que são, agora eu sou antirracista, meu namorado é preto. Eu amo eles muito, eu vivo com ele, eu defendo ele, eu enalteço ele. Eu acho que todas essas pautas eu vivo ela. Eu acho que não tem Então, mas você não vive, porque se você vivesse o mínimo, isso te causaria alguma indignação. Te causaria uma indignação do racismo que o próprio Vini Júnior sofre, e isso ia doer no seu coração a ponto de você ter que falar. A pessoa que é militante, ela não é militante para aparecer, ou porque ela quer ter um status social, ou porque ela quer aparecer alguma coisa. É porque aquilo tá tão entalado na garganta dela que ela não consegue segurar pra si. Se você realmente vivesse essas pautas, você não se omitiria em relação a elas. Pelo que você mesmo falou do Vini Júnior, o racismo que ele sofre, se isso te indignasse tanto, você não ficaria calado em relação a isso. Porque é impossível você se indignar com uma coisa, aquilo te causar sensação de desespero, de ódio, e você ficar calado em relação a isso, com medo do que os outros vão falar. Eu acho que seria muito mais honesto da parte dela falar assim: olha, eu sou uma blogueira de entretenimento, o meu conteúdo é pra alegrar as pessoas, é um conteúdo leve, divertido. Eu não entro nessa seara porque eu acho que o mundo já tá pesado demais, já tem muitas pessoas falando sobre pautas sociais, então o meu conteúdo é de entretenimento. Seria uma resposta muito melhor, mas ela falar, eu me importo, mas eu não quero postar porque as pessoas vão falar que eu tô militando. Ah, Virgínia, por favor, né? necessidade de eu ir lá e ficar falando, porque eu acho que pode tirar contra mim depois. As pessoas começarem a pegar muito no meu pé, só por isso. Oi, amor! Vim pedir pra deixar o like, vim pedir pra você se inscrever e vim pedir pra você deixar um comentário. Só isso, tá? Ajuda esse canal flopado, esse canal iniciante, que eu preciso da sua ajuda pra eu continuar criando conteúdo, senão, vou embora, nunca mais eu volto. E aí, gente, aqui veio o fatídico story que causou esse rebosteio todo. A Luana Piovani postou esse seguinte story marcando a Virgínia. Virgínia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue endemoniado. Postou com esse vídeo aqui da moça falando sobre as bets. Vamos ver esse vídeo pra gente entender o contexto dele. Pode ser que você não me conheça, mas eu me chamo Juliana Prats. E hoje faz exatamente 4 meses que eu enterrei meu irmão. E fui eu que o achei no dia 21 de dezembro. E no dia seguinte, tinha que resolver funerária, a roupa para enterrar, reconhecer o corpo no IML. E eu fazia tudo aquilo ali chorando muito. E ao mesmo tempo tentando entender como tudo aquilo ali tinha acontecido. Como que meu irmão tinha gastado R$109 mil numa plataforma e nada foi feito. E aí, no dia que eu enterrei meu irmão, eu falei, eu vou fazer um alerta nas redes sociais, porque não é possível que isso esteja acontecendo, que as apostas tenham sido autorizadas no nosso país e todo mundo está normalizando. E aí esse alerta viralizou, atingiu mais de 3,5 milhões de visualizações, 50 mil curtidas, 4 mil comentários, 17 encaminhamentos. Eram muitas e muitas mensagens no direct. E foi ali que eu descobri que meu irmão era só uma estatística. Que essa atividade das apostas online, as bets, entraram no Brasil e que já estava sendo muito danosa. E a gente, com toda essa publicidade, normalizando essa atividade, como se fosse apenas uma diversão. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, você gostaria que seu filho fumasse? E as pessoas respondem, não. E agora eu pergunto, você quer normalizar que seus filhos joguem? Você tá vendo por que a Virgínia não se importa com pautas sociais? Por que ela não posta sobre isso? Porque isso não toca ela. Você imagina que ela vê um tipo de vídeo desse e isso pra ela é como se fosse nada. Porque o dinheiro é mais importante, o dinheiro fala mais alto. Ela e todos esses influencers que divulgam o Tigrinho, eles não têm dimensão do que acontece. Eles não têm dimensão disso aqui, desse vídeo. Que por trás do story de joguinho, de cassino, de bet, por trás disso tem uma pessoa,
tem uma família, tem uma vida que é desgraçada, que é desperdiçada. As pessoas perdem o salário, as pessoas perdem a casa, as pessoas perdem o carro, as pessoas vendem o botijão de gás pra jogar no Tigrinho, pra jogar em bet, entendeu? Outro dia eu fiz um vídeo de um caso da moça que ela fez empréstimo com o grupo de amigos dela inteiro, pegou o dinheiro da casa da mãe dela, que a mãe dela vendeu a casa, ela pegou metade do dinheiro da casa da mãe dela e jogou tudo em Tigrinho. A moça viciada jogou R$ 500 mil no Tigrinho. Eu acho que essas pessoas não têm essa dimensão por falta de empatia mesmo, sabe? Por falta de entender o quanto as suas atitudes nas redes sociais podem impactar a vida do outro e impactar muito. Ah, joga quem quer, não é assim que funciona. Porque você imagina, antes de ter essas bets no Brasil, antes de ter influencers divulgando isso, quantas pessoas no Brasil eram viciadas em jogo? Depois do surgimento das bets, depois que o surgimento dos influencers divulgando isso, a televisão divulgando isso, o rádio divulgando isso, todos os veículos de mídia, isso virar uma coqueluche, todo lugar tem isso. Quantas pessoas viciadas passaram a ter no Brasil? Vamos fazer essa pesquisa. Estudos indicam que quase 11 milhões de brasileiros apresentam sinais de dependência em apostas, com 1,4 milhão desenvolvendo transtorno grave de jogo. Presta atenção, 11 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Isso quer dizer que 5% da população apresenta sinal de dependência de apostas. O setor de apostas cresceu exponencialmente com cerca de 38 milhões de usuários ativos em 2025, um aumento de 27% em relação a 2023. O vício em apostas já é o terceiro mais comum no país, atrás apenas de álcool e cigarro. O vício atinge desproporcionalmente adolescentes e pessoas de baixa renda, com 67% dos apostadores de bets apresentando risco de vício. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, o número de atendimentos ligados ao vício em aposta cresceu mais de 300% nos últimos 5 anos. 300%. E aí você quer me dizer que os influencers fazendo propaganda disso o tempo todo, a televisão fazendo propaganda disso o tempo todo, não influencia ninguém a entrar no jogo. Entra quem quer. Aí vamos voltar aqui de novo para ver o story da Luana Piovani, que foi o que causou o choro da Virgínia. Ó, Virgínia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue endemoniado. E aí a Virgínia postou um story chorando, falando sobre esse post da Luana Piovani. Vamos ver. Jantando com os meus filhos, vi essa merda e eu fico, tipo, indignada. Porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa. E, tipo, por quê? Essa mulher, ela tem, sei lá, 2 filhos, 3 filhos, não sei. Como ela fala isso do filho de outras pessoas, crianças de 4, 3 e 1 ano, velho. Tipo assim, você quer falar de mim? Fala o que você quiser, como você sempre falou. E, tipo, pra mim, dane-se o que você pensa, eu não tô nem pra você. Agora, dos meus filhos, de criança. Tipo, algumas coisas que eu vou falar pra vocês, gente. Ó, juro. Tô aguentando mais, velho. E aí aqui tem outra story da Virgínia, um story que ela repostou do Alfinetei com a fala da Luana Piovani, e ela fala: tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos. Agora vamos resolver na justiça. Falar de mim, ok. Agora dos meus filhos, chega, cansei. E ela marcou o Zé Felipe. E aí, obviamente, que as pessoas estão do lado da Virgínia nessa história toda, porque as pessoas na internet, principalmente esse público hétero, assim, eles costumam se sensibilizar muito com essa pauta de filho, com essa coisa de maternidade, né? Então, obviamente, a maioria das pessoas na internet tá do lado dela. Eu acho que eu entendi o que a Luana quis dizer, assim. Ela não jogou uma praga diretamente nos filhos da Virgínia. Ela quis dizer que uma consequência de a Virgínia estar fazendo essas casas de aposta, estar ganhando esse dinheiro que é um dinheiro sujo, como ela diz, um dinheiro endemoniado, um dinheiro de sangue, isso, uma consequência dela tá ganhando esse dinheiro e colocando dentro da casa dela, é que isso vai resvalar nos filhos dela também. Porque os filhos dela, querendo ou não, estão sendo criados com esse dinheiro. Eu entendi o que a Luana quis dizer, mas achei o jeito que ela falou infeliz. Falar de filho é uma coisa sempre muito sensível. Eu não acho que ela está errada, mas entendo todo o backlash que ela tá sofrendo. Isso era uma coisa previsível, que ela iria sofrer hate se ela falasse isso. Ela poderia até falar isso,
só que com outras palavras, explicando um pouco melhor, eu acho que sairia um pouco melhor pra ela do que saiu bem feio pra ela. E nessa história, ela saiu de vilã, né? E aí a Luana publicou mais alguns stories justificando o que ela tinha falado, né? Complementando aquela fala. Esse story aqui de um tweet da Ipaulette. Existe uma diferença enorme entre desejar o mal e apontar as consequências dos atos de quem ganha dinheiro destruindo a vida dos outros. Quando alguém paga pelas próprias atitudes, as consequências inevitavelmente alcançam quem está ao redor, mesmo que indiretamente. Isso não é desejo do mal, é a realidade. A fala pode ser muito dura, mas é um chamado para a responsabilidade. Se um traficante for preso, os filhos dele também não serão impactados por isso? Isso é jogar praga ou é dizer o óbvio? Ela postou também um tweet da S. Rivotril, com umas passagens da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Êxodo 34, 7. Repete a mesma ideia, consequências alcançando gerações. Números 14 e 18. De novo, Deus fala que a iniquidade dos pais pode atingir os filhos e netos. E aí a Luana continuou postando stories. Palavras dela, né? Falam assim: quem joga é porque quer, ninguém obriga ninguém. Tipo um foda-se pra você que no desespero joga o jogo de apostas. Ninguém tá preocupado com o desespero do outro mesmo. Isso não é sobre amaldiçoar o filho do outro, e sim que é inevitável a lei da colheita. Olha, eu entendo a fala dela, mas eu não sei se eu concordo muito, porque eu não sou muito dessa coisa da lei da colheita, lei do retorno, karma. Eu não acho que as coisas que a gente faz volta pra gente, o mal que você faz no mundo volta pra você em vida. Eu não acho que isso aconteça, porque o tanto de gente ruim, gente horrível, assim, que fez mal, muito mal pra muitas pessoas, que vivem até os 90 e tantos anos de idade, com saúde, com conforto, vivem uma vida feliz e próspera, não tá escrito no gibi. E o contrário também é válido. Muitas pessoas que são maravilhosas, assim, anjos na terra, que têm um coração bondoso, vivem o diabo na terra, vivem amargura, tristeza, desgraça na vida, doença. Então, assim, eu não acredito muito nessa coisa de karma e lei do retorno, porque a vida é uma caixinha de surpresas e ela é muito irônica com a gente, sabe? Não tem essa receitinha de bolo que se você fizer o bem, você vai colher o bem, se você fizer o mal, você vai colher o mal. Até porque se fosse assim, a maioria dos bilionários, a maioria dos CEOs de empresa, a maioria dos políticos seriam pessoas de bom caráter, de bom coração, e a gente vê que não é isso que acontece. São pessoas que se dão bem na vida, que chegam em lugares, patamares muito altos e geralmente chegam lá sendo pessoas horríveis, justamente por causa disso, porque você precisa passar a perna nos outros, você precisa puxar o tapete dos outros, você precisa não ter escrúpulos, não ter caráter, e quanto mais você é assim, mais longe você chega. Aí a Luana postou mais um story falando: se o filho do Pablo Escobar sofreu na pele as consequências do dinheiro sujo do pai, imagine os filhos da tigrinha Virgínia. KKKKKKK. E foi isso que a Luana quis dizer, mas o povo se faz. Na verdade, isso é um story de uma outra menina que ela repostou. É que no post escrito: dinheiro fácil não existe, a violência nunca é o caminho, nenhuma vida vale o preço do medo. Juan Pablo Escobar, que provavelmente deve ser o filho do Pablo Escobar, né? Mais um story da Luana Piovani que ela falou. Ela foi pra CPI usando a imagem de uma das filhas, sabe? Esse choro dela não comove. E aí a Luana colocou um chupa bem grande. E aí o Zé Felipe repostou esses stories e falou: justifica você deseja a maldição na vida das crianças? Sua suja. A gente realmente percebe aqui que ele não tirou ensino médio, porque não escreve muito bem, né? E aí, um dia depois de milagrosamente ficar 24 horas sem postar, meu Deus, o que aconteceu? Onde está a Virgínia? 24 horas longe das redes sociais. Aí ela posta uma foto no feed e um stories escrito: muita gratidão por todas as mensagens. Ontem tirei o dia todo pra ficar com minha família e amigos. Presta atenção nisso aqui. Acho que nunca tinha feito isso desde que comecei na internet e foi importante. Agora tô de volta com tudo, bora pra cima. Toda honra e glória a Deus, 2026 é nosso. Você imagina uma mãe que nunca passou 24 horas com os filhos sem o celular, que nunca passou 24 horas com os filhos sem postar a cara deles nas redes sociais. Isso eu acho isso de verdade, assim, muito problemático, pra não dizer doentio. Como que uma pessoa consegue viver a vida assim, postando todos os seus momentos, toda a sua intimidade
realidade. E você imagina essas crianças depois que crescerem. Como que vai ficar a cabeça dessas crianças sabendo que elas viveram uma vida de hiperexposição e sabendo que elas eram dispositivo da fama da mãe. Quando a mãe engravidava de novo, a mãe ganhava mais seguidores. E aí a mãe engravidou 3 vezes e foi assim que ela ficou muito famosa, explorando bastante a imagem das filhas dos filhos dela. E aí José Felipe foi se pronunciar sobre o caso Luana. Vamos ver. A internet é uma hipocrisia do tamanho de uma gonorreia de um elefante. Meu amigo, é cheio de falso moralista nessa porra aqui, mano. Ai, cheio de amor, não sei o quê. E é porra nenhuma, falso pra caralho. Ativista na causa das mulheres e das crianças. Ativista chibata, minha chibata. Pelo amor de hipócrita, dono da gente que acha que é o dono da razão, dono da verdade. É porra nenhuma. É porra nenhuma. E gente que se diz culta, que se diz, ai, uau, eu sou foda. É porra nenhuma. É ignorante. Tem quase 200 anos e não aprende e fala merda pra caralho. E no assunto jogo de azar, bet, eu fiz, não faço mais, né? Mas fiz 2, na verdade. Uns 5 aí que fala mal. Eu cito o nome pra vocês. Quando eu tava pra entrar, negociando, os mesmos 5 que defende, que fala, ai meu Deus, tava lá também, só que o povo não fechou com eles, não pagou o que eles pediu a casa e depois saiu falando mal. Hipocrisia, tá? Cheio de falta. E aí as pessoas que por causa disso, as pessoas que perderam a casa, o carro por causa disso, o que importa é a hipocrisia dos outros. Os moralistas, lógico que não pode generalizar, mas tem, viu, velho? Tem gente hipócrita, tem gente que... Nossa, mano. Se ser contra Beth é ser falso moralista, prazer, eu sou um falso moralista. Eu acho que isso não é falso moralismo, eu acho que isso é uma questão de uma coisa. E se você não tem, você não vai entender mesmo. Você não vai captar a mensagem, que é empatia. Se você não consegue se colocar no lugar do outro, se colocar nos sapatos do outro, se colocar na dor do outro, pensar em tudo que o outro pode passar de horrível por causa de você, por causa das consequências dos seus atos. Se você não entende isso, dane-se, né? Vou só postar um tigrinho aqui e não vai dar em nada. Que meio, que... Tô ceboso. Resumindo, cuidado com essa hipocrisia horrorosa, cuidado com o falso moralista, pessoa que se diz perfeita demais. Já que é pra falar de falso moralismo, vamos falar de falso moralismo. Então, pra mim, o que é falso moralismo é você construir uma casa multimilionária, comprar carros caríssimos, caríssimos, que a maioria da população brasileira nunca vai ter oportunidade de ver um carro desse na vida, comprar isso com dinheiro de bet, com dinheiro de sangue e postar nas redes sociais agradecendo a Deus. Pra mim, isso que é falso moralismo. Pra mim, falso moralismo é uma família que se diz cristã ter caso de trabalho análogo à escravidão na sua fazenda. Para mim, isso é um falso moralismo bem grande. Isso que usa, às vezes, a dor do outro pelo like, pelo engajamento, e não pelo coração. E tem. E vamos desejar o bem, fazer o bem por nós, tá? Porque energia, mano, tudo volta. Quando você manda alguma coisa boa, volta. Quando você manda uma coisa ruim, volta. E é escolha. Aí é com você. Tá? Você vê que ele não entende que o que ele tá falando serve pra ele mesmo. Ele não entende que fazer bet, que fazer tigrinho é fazer uma coisa ruim que pode voltar pra você mesmo. Ele não entende assim, ele não vê, ele não consegue compreender o mal que isso faz pras pessoas. Como eu falei, a falta de empatia. E depois que a pessoa não tem, não adianta. Não consegue. Se você não tem empatia, é muito difícil você aprender a ter empatia. É uma coisa que é de criação, que vem de berço, que vem de casa, que vem de seus pais te ensinaram desde cedo, desde criança. Se não for assim, muito difícil conseguir depois de velho barbado. Aí hoje a Piovani postou nos stories dela esse vídeo aqui que eu achei interessante. Vamos ver.
Você vai cair nesse teatro da Virgínia? Até quando a gente vai aceitar que a maternidade seja usada como cortina de fumaça para esconder algo muito mais sujo? Percebe que a estratégia é velha e funciona? Toda vez que ela é questionada, ela saca a carta da vítima, o famoso mexeu com meus filhos, mexeu comigo. Enquanto ela tá lá nos stories chorando para proteger o império dela, tadinha, o tigrinho que ela empurra a goela abaixo dos seguidores tá destruindo lares. Quantas crianças hoje não têm o que comer porque os pais perderam tudo no jogo que ela disse que era dinheiro fácil? Isso não é instinto materno, é o puro suco da manipulação. Ela usa o amor que você tem pelos filhos para que você não veja a criminosa que ela se torna vendendo vício. Acorda, o choro dela é marketing, o prejuízo de quem joga é real. Eu tenho coragem de dizer, mas você tem coragem de compartilhar? Pra finalizar, vamos aos stories do pronunciamento da Luana, que é um pronunciamento meio ruim, porque ela não se pronuncia direito, ela fala, mas não fala, mas vamos ver. Você sabe o que acontece? Sabe quem me inventou? Assim, me inventou do ponto de vista desse que vocês odeiam. Vocês! Foram vocês que criaram esse monstro. Porque eu comecei a trabalhar como artista. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas eu não escolhi o caminho dos holofotes. Eu não quis assinar contratos longos. Eu nunca fui aquela atriz que vocês encontravam todos os anos na sala de estar junto do jantar de vocês, porque eu nunca quis, por escolha, fazer novelas anualmente. Então, assim, o meu caminho sempre foi muito diferente do tradicional. E era para eu ser pouquíssimo ou nada famosa. Porque famoso é quem tá sempre exposto ali, né? Na grande monopolizadora. Lindo demais, né? Lá de Marrocos. Lá na Rede Globo. E eu aparecia, mas sempre em coisas muito alternativas. Eu fazia programas que apareciam 11 da noite, 11h30. Eu fazia especiais e fazia série. Fiz 2 novelas inteiras em 35 anos de carreira. Por que eu tô falando isso? Porque quem me deu esse poder, quem fez eu ser essa pessoa que eu sou hoje do ponto de vista público, tá? Porque vocês não interferem daqui pra dentro. Foram vocês. Da mesma maneira que vocês fazem 1 milhão de imbecis aí no Brasil, ídolos e famosos, graças a Deus, a curiosidade e o não entendimento a respeito de como eu construí a minha carreira e da minha personalidade fez com que eu fosse hoje essa pessoa relevante. Então eu quero dizer, rindo, que foram vocês que criaram esse monstrinho, mas um monstrinho super do bem. Eu seria quase como um dinossauro, um dragão fofo, meio ursinhos carinhosos, versão dragão, sacou? Porque eu não tô aqui pra agradar ninguém, falo o que precisa ser falado e não tenho o rabo preso, por isso que eu posso falar, posso dar nome aos bois, não dependo de ninguém, nunca precisei fazer favor pra ninguém, fazer social com ninguém pra fazer as minhas coisas. Eu sempre fiz teste ou era convidada. Tô tentando ajeitar aqui que vocês nem sabem onde é que vocês estão encostados. Então, é isso. É curioso até. Eu às vezes me pego pensando por que eu fiquei tão relevante assim, mas deve ser o fato de eu mesmo não estando no mainstream a vida inteira, vocês me mantiveram ali. Mas isso devia ser a curiosidade. Como é que essa doida consegue, hein? Como é que essa doida, sendo símbolo sexual, faz teatro infantil tão bem feito? Como é que essa doida não quer assinar contrato, de repente vai fazer programa em Nova York, mochilão no meio da rua se trocando em banheiro de restaurante? Como é que essa doida resolve fazer programa na Porque essa doida consegue fazer programa de televisão numa TV a cabo com temas assim tão nada tradicionais e absolutamente relevantes. Por que ela não tem que cair no comercial? Enfim, eu fico achando que vocês devem ficar se perguntando essas coisas. Isso aqui eu não consegui rasgar, melhor cortar. Não, Luana, eu tenho coisa mais importante pra fazer na minha vida do que ficar me perguntando sobre a sua carreira. Inclusive, Luana tá bem desocupada, né? Olha o tanto de pontinho que tem no stories dela. Ela tá mais influenciadora que a Virgínia. E aí, é isso. Eu vim dizer que
Culpa de vocês mesmos. E aí que para finalizar, mais um stories que ela postou com o post desse Mulheres de Luta. Escrito: é fácil se indignar quando falam dos próprios filhos. Difícil é se indignar com o impacto das próprias escolhas na vida dos filhos dos outros. Enquanto alguns crescem no conforto financiado por dinheiro sujo, muitas crianças crescem do outro lado dessa história, pagando a conta. E aí, meus horrores, estão alimentados com a fofoquinha do dia? Deixa eu falar com vocês. Não sei do lado de quem que eu tô, quer dizer, do lado da Virgínia eu não tô, mas também não tô do lado da Piovani porque achei que ela falou coisas certas de um jeito errado, de um jeito mal colocado, dando margem para as pessoas odiarem muito ela, dando margem pra Virgínia se fazer de coitada. Mas eu queria saber de você, do lado de quem que você ficou nessa treta, se você acha que a Virgínia tá certa, que mexeram com os filhos dela, que isso não se faz. Se você acha que a Luana Piovani tá certa, que ela falou só o que precisava ser falado mesmo, que são palavras duras, mas que precisavam ser faladas, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tchau.